Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Estamos todos juntos para fazermos essa oração de energização do nosso planeta. É muito importante porque quando nós energizamos o nosso planeta, nós energizamos também a nós mesmos, as nossas casas e tudo fica melhor. Por que fica melhor? Porque as coisas negativas que nos envolvem a gente consegue dar uma separada e enxergar melhor o nosso caminho. É importante a gente lembrar, as coisas acontecem não por acaso, porque tem de acontecer. E nós temos de aprender com isso. Todos os nossos momentos, bons ou ruins, são coisas que nós temos de passar. Ou por atitudes erradas ou equivocadas que nós tivemos nessa ou em outra encarnação, ou porque nós já programamos isso porque a gente tem de desabrochar no nosso espírito alguma ideia, algum sentimento, alguma forma, né, de evolução. Então é muito importante entendermos. A gente não tem de ficar raivoso com as coisas que acontecem. Mesmo que a gente muitas vezes fique, porque nós estamos na carne e ainda somos relativos, mas nós temos de sempre tentar entender o porquê. É isso que nós temos de fazer. É entender o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Né? E não remoer muito, é procurar e resolver. Agora, ficar lá, não porque aquilo não podia ter acontecido comigo, e jogar aquela raiva, aquele rancor, isso só vai fazer mal para o teu corpo, só vai fazer mal para você. Porque aquele que está passando por essa situação que acaba ficando muito chateado, muito triste e acaba prejudicando a sua imunidade e os seus órgãos dentro que você precisa para a sua evolução, né? Falar que isso é fácil, não, na sociedade e na negatividade que nós vivemos no dia a dia. Mas é o nosso ideal, é aquilo que nós temos de lutar para mudar e para conquistar esse tipo de sentimento, né? Então vamos todos fechar os olhos, vamos nos ligando com o nosso Pai, o princípio sagrado de tudo, de todos, que está na nossa intimidade mais profunda. Vamos respirar profundamente, soltar lentamente e vamos procurando o nosso Pai na nossa intimidade. Vamos continuar, vamos nos ligando aos nossos irmãos cristificados, representantes do Pai nas mais diversas esferas do nosso universo. Espíritos que já se fizeram, já tiraram todas aqueles ranços, que entendem que o princípio sagrado está dentro de cada um, espíritos que representam o Pai, que falam por Ele, pois representam as leis, como se deve viver, constroem mundos, sistemas, universos, humanidades, preparam e guiam todos esses espíritos para a evolução, para o crescimento. Ensinam. Vamos nos ligar aos nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom, que atuam aqui na nossa humanidade. As legiões angélicas maravilhosas, a legião médica,
a mensageria divina, os pretos velhos, índios, hindus e caboclos, as socorristas, nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos, mentores, mestres, esperando que o nosso trabalho de hoje possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ele está iniciado. Vamos à primeira oração, que é uma poesia que chama-se O Término da Restauração, de Oswaldo Polidoro. O término da restauração. Salve, excelsa doutrina do caminho, de raízes iniciáticas transcendentais, fincadas por Deus com divino carinho, regada por santos mestres ancestrais, São Ramas, Budas, Vedas e os Hermes, Orfeu e Zoroastro, iniciando multidões, Krishna e Pitágoras, sacudindo inermes. São lumes divinos iluminando rincões. Dos sagrados eventos, no entretanto, Moisés levanta, obrado e flamante, e João Batista quem aponta o modelo santo, para ser conhecido o verbo divinizante. No Cristo modelo, a síntese é sua lei, moral, amor e revelação generalizada, graças do céu concedida ao humana grei, promessa cumprida, bandeira desfraldada. Roma desaponta em corrupção patente, insulta o Consolador, impõe simulações, manobras, inquisições, julga-se permanente, semeia a ignorância, obscurece as gerações. Volta Elias, restaurador, Jesus o disse, é Kardec, para antes de a tudo restaurar, não entra Atos, Epístolas e Apocalipse, porém avisa, e que lhe cumpre reencarnar. Ao inteligente e honesto cumpre conhecer quem do bíblico profeta paira no divido, que farasismos brotam procurando deter o término do trabalho por Deus prometido. Graças a Deus. Graças a Deus. Novamente, boa noite a todos. Juntos fazemos a diferença, orando em prol do bem e do bom para os nossos irmãos e para nós mesmos. Então vamos continuar o nosso trabalho diário com a primeira parte, que é um estudo que nós estamos fazendo do Evangelho Eterno, capítulo 13, A Verdade é Fogo. Nós estamos na página 91. Então, vamos ler o capítulo, o item, né? Apocalipse, capítulos 14 e 19. O que Oswaldo Polidoro escreve neste item. Muitos diretores passarão, o que eles falam, os diretores planetários, né, do planeta, até a consumação evolutiva da humanidade, mas a direção nunca mudará. Isto é, a lei e a divina modelagem não passarão jamais. Embora a escalada evolutiva force de ciclos a ciclos modificações nos postos de comando, a autoridade administrativa pertence aos postos de comando. As delegações e os indivíduos irão passando por eles normalmente. Aos terrícolas ainda é difícil conceber certo sobre os altos condutores de mundos e humanidades, mas é bom começarem a pensar nisso, porque ninguém é especial perante Deus e todos terão que chegar lá. Então, os nossos irmãos, como no começo a gente sempre se liga aos nossos irmãos cristificados, que já representam Deus, né? E nós temos Cristos
que comandam planetas, sistemas planetários, né? Sistemas de sistemas, galáxias e assim por diante. Aqui no nosso planeta, o Cristo, que foi o condensador de energias e tudo mais, foi Jesus. Foi ele o construtor do nosso planeta, o idealizador da forma que devia ser, que era a melhor forma para que nossa humanidade desabrochasse e desenvolvesse. Claro que ele teve a ajuda de toda uma equipe de Cristos construtores, né? E também Moisés estava junto, não estou dizendo que não, né? Mas é toda essa equipe. E no passar e no decorrer da nossa evolução, esses espíritos cristificados vieram muitas vezes aqui à carne nos ensinar, passar informações, colocar a doutrina. Dado a nossa crueza de conhecimento, a nossa crueza espiritual, quando esses espíritos saíam, nós acabávamos, a nossa humanidade, né, acabávamos colocando, criando em cima disso uma religião, não uma religião espiritual, não uma religião que procure Deus dentro, como eles ensinaram, mas sim uma religião de idolatrias que procura fora. E a nossa humanidade ainda continua desse jeito, nós ainda somos extremamente idólatras, em vários sentidos, né? E os Cristos continuavam vindo e vindo e vindo, nos ensinando. Jesus veio e trouxe toda aquela doutrina, ele veio exemplificar, né? E aí criaram o cristianismo. Só que ele mandava falar que o reino de Deus está dentro de cada um. Ele falou isso o tempo todo, né? E as pessoas procuram o reino de Deus fora, achando que só vai conseguir por outras pessoas, por pessoas que, né? E a gente tem de entender isso. Nós estamos num momento de evolução, de crescimento. Aí nós tivemos vários problemas nesses últimos 2000 anos. Aí veio Kardec, né? A vida de Moisés. Ele veio para cá, começou a mostrar de novo aquilo, não, o novo conhecimento. Novo nada, velhíssimo conhecimento, porque esses espíritos sempre ensinaram a comunicação entre os planos. Seja mais vedada, mais fechadinha, seja mais aberta, sempre foi ensinado, né? Que nós não morremos, a gente desencarna e a gente encarna. Então, todo esse trabalho que foi feito começou a abrir os olhos para algumas pessoas. E, como a espiritualidade não faz nada sem pensar, é tudo muito perfeito, ela avisou que era para vir para a terra do Cruzeiro do Sul. Aí Kardec veio, encarnou aqui como Oswaldo Polidoro. E muitos espíritos que seguiram ele, que seguiram outros, vieram e encarnaram. Não porque são espíritos melhores ou nada, são espíritos que têm de evoluir e têm de crescer. Então, e aqui ficou uma terra fértil para a gente trabalhar com as nossas mediunidades, né? E é isso que nós fazemos, para aprender. Mas mesmo assim, com todo esse conhecimento que nós já recebemos, né, que é bastante, não é pouco, nos dá uma responsabilidade enorme de viver, de saber como nós temos de agir, como nós temos de cuidar das nossas crianças, como nós temos de pensar, cuidar do nosso corpo. É todo um trabalho, né? Com tudo isso, mas ainda a gente não entende o total desse trabalho desses Cristos no comando das humanidades. Porque é muito complexo, ele é muito profundo. Porque imagine que para cada encarnação nossa, eles preparam a nossa encarnação em relação à encarnação de todas as pessoas que estão à nossa volta, de todos os nossos amigos, de todos aqueles que a gente diz inimigos, que nós temos de ressarcir e resolver nossos problemas, a encarnação que vem dos nossos familiares, dos agregados, do nosso marido ou esposa, os filhos que vão chegar. Isso é tudo preparado, isso é tudo muito acertado, né? E nós temos de começar a entender isso.
que nada acontece por mero acaso. Se eu encontrei aquela pessoa, se eu tenho uma amizade por uma pessoa ou por outra, se eu não me sinto bem com aquela pessoa, algum motivo tem. E aí eu tenho de trabalhar dentro de mim, principalmente aquelas coisas negativas, sentimentos, para poder ressarcir e melhorar. Então, tudo está muito certinho, tudo muito perfeito. E quando ele fala aqui que a gente não tem essa capacidade de entender, porque ainda a gente não tem. Porque é muito detalhe. Tá escrito na Bíblia, inclusive. Deus sabe até a quantidade de fios de cabelo que está aqui. Isso está tudo marcado. Se eu tenho pouquinho cabelo, quem tem muito cabelo, quem tem cabelo crespo, está tudo marcado. Quantos pelinhos a gente tem. Isso é tudo perfeito. É inimaginável para a gente. Mas para a espiritualidade, para esses comandantes, é o normal, porque eles criaram este planeta, montaram, formaram tudo isso para as emanaturas divinas que somos nós desabrocharmos. Então a gente tem de começar a entender essa grandiosidade. E tudo bem, a gente não vai chegar até onde o total, mas vamos tentar começar a entender que nada é por acaso. Por que está acontecendo isso? A finalidade, vamos aprender, vamos melhorar, né? Então, o administrativo espiritual é muito grande. E é tudo assim, é camada. Tem o Cristo, tem os seus imediatos, os imediatos dos imediatos. O Cristo, o Espírito Cristificado, comandante do planeta, ele sabe, ele é onipresente no planeta, ele sabe o que cada pessoa está pensando. A onipresença, nesses imediatos, os que estão em cima, eles também sentem isso. É muito, porque o Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E o Cristo do planeta, ele é isso no planeta. Ele representa Deus. Imagina essa grandiosidade de saber tudo e não ficar maluco, não ficar louco, pensar direitinho, saber que isso é o que nós vamos chegar, porque ele faz isso com naturalidade, ele vive as leis com naturalidade, porque já está tudo internalizado. E nós temos de nos espelhar a ele, porque nós vamos atingir esse momento. Hoje a gente pode até saber, a gente tem algumas vibrações com outras pessoas e ligações, a gente até sabe o que a pessoa está pensando, sentindo, se a pessoa não está bem, a gente vai, liga, conversa, né? Mas imagina saber isso da humanidade inteira, né? E é assim que acontece. A nossa evolução a isso vai levar. E muito mais, eu estou falando coisas que eu já pensei, que eu entendi, né? Mas a riqueza de detalhes, que é um espírito cristificado que comanda uma humanidade. Todos os detalhes que ele tem de se preocupar, né? Eu chamo os engenheiros do karma, né? Os que cuidam de todas as encarnações, os responsáveis pelos trabalhos, os que cuidam das subcrostas, os que cuidam dos encarnes, dos desencarnes, todos esses trabalhadores maravilhosos. E todos eles têm uma direção e acima deles direção, acima, e é tudo muito perfeito. Não é porque quem indicou, é por capacidade, por energia, por tamanho espiritual. Então é assim que funciona, é tudo muito certo. Aqui a gente dá jeitinho, do lado espiritual não tem jeitinho. É virtude e verdade, vivida com muito amor praticada. E é isso que nós temos de entender e começar a lutar para nos melhorar, para a gente chegar mais perto disso. E começar a entender o que é tudo isso, o quão maravilhoso é o nosso planeta. Cada célula, cada molécula, cada bactéria, cada vírus, né? São todas obras divinas que estão ali por algum motivo. E nós temos de entender
né? Todas as plantas, tudo, todas as pedras, os mares, tudo tem motivo, nada é por acaso. Uma grama que está ali, um grão de areia é porque tinha de estar. Uma gota do oceano maravilhoso. Então, tudo milimetricamente acertado e feito para a nossa humanidade. E nós, grandes espertos, adoramos mudar ecossistemas e fazer coisas que às vezes não é para fazer. Então, temos de pensar muito quando a gente vai tomar as nossas atitudes, se isso vai estar somando e ajudando a nossa humanidade, porque é isso que nós temos de fazer, né? Bom, o outro item, fase de maturidade. Findando a juventude, começará a maturidade, e com ela a vitória sobre tudo quanto até aqui pareceu bom, em termos de religiosismo, sectarismo, simulações, idolatrias, fanatismos por homens, livros, instituições ou estatutos humanos. Na realidade, a gente já estava falando um pouquinho sobre isso, mas é a aplicação desse conhecimento, né? Então, quanto mais nós temos de sair, nós estamos ainda nessa fase de juventude, penando pra caramba, respondendo por muitos dos nossos erros, para a gente atingir uma fase madura, mais consciente, né? E a gente tem de começar a tirar o que não é certo. A gente tem de separar o joio do trigo. Essa, né, até um termo bem bíblico, mas é isso, separar o que é certo e o que é errado, fortalecer no certo. Né? Sabemos o que é certo, se é procurar Deus internamente, que se a gente não precisa se espelhar com ninguém lá fora, né? Se a gente quer procurar se conhecer, evoluir, trabalhar com amor, com bondade, com inteligência, com conhecimento, trabalhar em prol do bem e do bom. Não esquecer que estamos na carne. Nós estamos na carne, temos de ter nosso trabalho, temos de ter nossa vida, nosso ganha-pão. É importantíssimo tudo isso. Ninguém tira isso. Se não era para a gente ter essas necessidades materiais, não estaríamos encarnados. Mas, junto a isso, nós também temos de saber dosar o nosso lado espiritual e fazer o nosso melhor. Sempre. Isso que é importante, né? Então, essa fase da maturidade vai fazer com que nosso planeta seja muito mais harmônico e muito mais homogêneo. Vai nos deixar mais evoluídos, né? Mais conscientes e muito mais responsável. É isso que nós precisamos, mais responsabilidade, né? Pensar no todo, pensar na nossa evolução, no nosso crescimento, pensar na evolução das pessoas que estão à nossa volta, naquilo que a gente pode ajudar, sendo os exemplos, né? Então é isso que é. As pessoas vão ser mais harmônicas. Então vou perder minha individualidade. Imagina, a gente não perde individualidade com isso. A gente até fortalece as boas coisas da nossa individualidade. E as coisas ruins a gente vai jogar fora, porque um ajuda o outro, um se espelha no outro, né? Mas é um caminho árduo, longo, e ainda estamos bem longe de conseguirmos essa estabilidade. Mas é o caminho. A gente não pode esquecer que o Brasil está marcado para a gente até comandar o Brasil, que vai comandar esse povo com esses conhecimentos e essas bases espirituais corretas e tudo mais, de procurar a verdade, a virtude, o desenvolvimento até o ano 6000. Então, nesse caminho é longo. Não vai ser amanhã, não. Aconteceu o apocalipse, aconteceu, vamos dar um pulinho, já acabou e agora vamos viver harmonicamente. Para a gente tirar todos esses ranços, esses nossos vícios, essas coisas boas, não boas, vai demorar. Aí a gente vai tirando lentamente.
Quando a gente atirou o mais grosso, o mais fino é difícil. Os detalhes é difícil, mas nós temos de lutar. Então, o se conhecer. Vamos começar a se procurar a si mesmo. Não para se prejudicar, você não presta, você só pensa porcaria. Não. Poxa, eu estou pensando errado. Vamos tentar mudar? Amanhã eu pensei errado de novo? Vamos. Mas se eu já tomei consciência que eu estou pensando errado, toda vez que eu pensar errado, a sineta toca. Aí vai chegar um momento que eu vou, não posso pensar essa coisa porque isso não está legal, isso não faz bem para mim, isso é errado. E aí a gente vai mudando. Conhecer, passo a passo. É isso que é. O desabrochamento das latentes virtudes divinas dependem muito da nossa vontade de se conhecer e de evoluir. Certo? Por hoje eu paro por aqui. No nosso, se deixar a gente fala demais, né? Eu já falei demais. Então, vamos agora fazer as nossas vibrações, que é importantíssimo. Vamos primeiro pensar nos nossos pedidos. Vamos conversar com o nosso Pai, com os nossos irmãos espirituais, nos ligando com eles, e vamos fazer os nossos pedidos de ordem material, espiritual, sentimental, profissional. Cada um converse com o Pai. Vamos pedindo bênçãos para a limpeza de nossas casas. Passem por todos os cômodos, pelas pessoas que lá habitam, trabalham ou frequentam. Vamos pedindo bênçãos divinas, limpezas, proteções. Vamos colocando cúpulas de energia ao redor. Vamos pedindo bênçãos nos ambientes públicos que nós frequentamos. Vamos expandindo isso para todo o nosso planeta. Vamos indo para os ambientes públicos, casas de saúde, hospitais, clínicas odontológicas, fisioterapêuticas, psiquiátricas, psicológicas, né? Todas as áreas da medicina, de tratamento das pessoas, de cuidar das pessoas. Vamos pedindo bênçãos, pedindo que as legiões angélicas vão até lá fazer as grandes limpezas, retirando espíritos obsessores, acalmando os pacientes conforme o merecimento de cada um, fazendo grandes limpezas neles e todos aqueles que trabalham, os médicos, enfermeiros, todos os dentistas, os psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, todos recebam as limpezas e as proteções e que recebam boas intuições para sempre atuarem em prol do bem e do bom. Vamos pedindo uma bênção divina muito especial para os nossos irmãos da África, da Índia, que estão sofrendo tantos males, dos nossos irmãos que tiveram acidentes, como os terremotos, irmãos que estão em guerras, em zonas de conflito, zonas de fomes imensas. Vamos pedir bênçãos divinas, que essas chuvas de bênçãos possam alimentar esses nossos irmãos.
Vamos agora começar a nos ligar com os nossos irmãos que fazem energização do planeta para evoluirmos para aquele lado e jogarmos muita energia para o nosso planeta. Nós vamos fazer uma oração deste livro aqui, Orações e Poesias Divinas 2. Está na página 49, é o item 41. Pelos ignorantes e obstinados. É muito bonita essa oração. Pelos ignorantes e obstinados, Deus de infinita sabedoria e amor, dignai-vos, Senhor, a esclarecer, com o raio de vossa divina luz, todos os que vos desconhecem. Fazei que eles possam reconhecer que a vós devem a existência, pois que sois vós, que tudo emanas e diriges, que seus olhos possam ver vossa eterna verdade, para que humildes e submissos ante vossa majestade e vosso infinito poder se curvem. Permite, Senhor, que os conselhos dos bons espíritos achem acesso em seus corações e que eles, livremente, busquem desviar-se do mau caminho, procurando pelo arrependimento e pela prática do bem, resgatar o seu passado. E vós, irmão nosso, meditai por um momento em tudo o que nos rodeia. Pede o auxílio dos mensageiros de Deus, de quem por vossa obstinação vos tendes afastado, e Deus, em sua bondade, permitirá que a luz se faça aos vossos olhos e possais compreender que se tudo o que é obra humana tem autor, e o que não é criação dos homens não pode igualmente deixar de ser emanador. Esse é Deus, nosso Pai e Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A Roseli Amorim colocou gratidão a todos os irmãos pela oportunidade de estarmos juntos por mais esse trabalho de aprendizado e amor. A Cíntia pôde acompanhar limpeza nas casas, hospitais e outros locais. Pude acompanhar as águas dos hospitais sendo colocada medicação. Graças a Deus, ela continua. Pude acompanhar as mensagerias auxiliando nos hospitais e há muitos que estão em casa, graças a Deus. Vamos agora todos juntos. Vamos pedindo bênçãos divinas para todo o nosso planeta, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Tudo que compõe o planeta, inclusive a nossa água, que é tão importante e tão necessária para a nossa vida. Então vamos pedindo bênçãos para todos os reinos e vamos pedir energização da fluidificação das águas. As águas compostas, as águas simples, as águas em estado sólido, líquido e gasoso, e as águas usadas pela espiritualidade. Vamos pedir essa energização para os nossos copos, para as nossas jarras, para as caixas d'água. Pedimos a fluidificação pelas águas das represas, dos rios e mares. Vamos pedindo bênçãos divinas a todas as faixas espirituais do planeta. Das faixas das subcrostas até os céus exteriores.
Pedimos bênçãos divinas aos nossos irmãos que estão chegando à carne para mais uma etapa da jornada evolutiva e pedimos bênçãos divinas aos nossos irmãos que já estão terminando a sua etapa e que consigam se desligar da matéria e voltar para casa. Importantíssimo isso. Entender que a carne é uma passagem, né? Então, nós voltamos para casa e no momento oportuno nós retornamos para o planeta. É assim que funciona. Vamos pedir bênçãos divinas a toda a população planetária. Vamos jogar bastante sentimento nisso, em todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Todos nós que habitamos esse planeta maravilhoso, esse planeta que vaga pelo universo, que ele nunca está parado no mesmo lugar, e esse planeta que nos foi dado para a nossa evolução. Então nós, população planetária, recebemos essas bênçãos divinas. Pedimos particularmente bênçãos para todos os dirigentes do planeta, para serem menos egoístas e mais altruístas, que pensem no todo, e que todos os pais, avós, familiares, mestres e professores que têm a bênção de receber essas crianças em seu seio, em sua casa, para evoluir, crescer, que sejam bons exemplos, para que essas crianças deem dignos frutos ao serem adultos, que eles sejam bem ensinados e bem criados. Nesse momento de grande sentimentos rodando por nós, vamos nos unir e munidos desse sentimento mais puro de amor que tudo quer dar sem nada querer em troca, o amor verdadeiro. Vamos imantar cada célula, molécula, cada pedacinho do nosso planeta, para que ele possa melhorar um pouquinho, mesmo que seja por poucos segundos. Todos juntos, abraçados nessa corrente de fraternidade, de filhos orando para o nosso planeta. Vamos orar pedindo essas bênçãos divinas e jogando a nossa parte, que é o bom sentimento. Explosões divinas ocorram em todo o planeta. Ai, que maravilha, que sentimento gostoso. Se a gente pudesse ter esse sentimento 24 horas por dia, esse planeta seria um paraíso. A Cíntia colocou: pude acompanhar cada um sendo limpado e trocado as vestes. Pude acompanhar uma luz rosa envolvendo a todos que estão em oração, graças a Deus. A Laura Oliveira Ancheta agradecendo, gratidão sempre. A Cíntia: pude acompanhar as crianças entregando girassóis para cada um de nós. Pude acompanhar uma preta velha pegando ervas e colocando nos quartos, graças a Deus.
A Kátia, graças a Deus, hoje observo inúmeros amigos e parentes encarnados e desencarnados nesta oração. Linda união, expansão de ajudas e de bem-querer. A Soninha colocou pontinhos de luz em cada ser humano encarnado e desencarnado. A Mara Silvia colocou várias crianças que estão encarnadas e que irão encarnar recebendo um pergaminho e muita luz. E aí muita gratidão e muito obrigado. Gente, vamos partir para o final do nosso trabalho, agradecendo muito a todos os nossos amigos, companheiros, mentores, mestres que estão ao nosso lado, sempre nos ajudando, sejam eles encarnados ou desencarnados. Agradecemos muito a todas as legiões angélicas maravilhosas, pretos velhos, índios, hindus, caboclos, socorristas, médicos, mensageria divina. Agradecemos aos irmãos cristificados e vamos agradecer a Deus. Entrem dentro de si mesmo e agradeçam ao nosso Pai, ao princípio sagrado de tudo e de todos. Muitos irmãos nossos aqui estão se escrevendo, graças a Deus, obrigado. E realmente a gente tem de agradecer muito a Deus. Essa oportunidade única, apesar de todos esses problemas, conseguimos mudar e continuar fazendo essa oração em prol do bem e do bom, orando para o planeta nesse momento tão difícil. Com a graça de Deus. A oração de hoje, ela está encerrada, graças a Deus. Gostaria de lembrar que amanhã, apesar de ser sexta-feira, a Érica e o Jorge não irão fazer a oração às 14h30 no Divinismo, tá? Mas nós, às 8 horas, estaremos aqui no Divinismo Perdizes do Instagram e às 21 horas o Jorge e a Lenira estarão no Divinismo no Facebook, tá bom? Então, agradecendo muito essa oportunidade, esperando novas oportunidades e até amanhã, com a graça de Deus. A oração de hoje, ela está encerrada, graças a Deus. Muito obrigada, gente. Maravilhosa a união e essa energização de todos. Graças a Deus. Boa noite a todos.